Boa noite, pessoal. Edinho Bezerra, mais uma live aí para tirar uma resenha com vocês, né? Conversar um pouquinho. Como eu sempre falo, a gente começa com a pauta aí para falar sobre o Santos. Queria falar um pouco sobre esse cara aqui. E conforme vocês vão entrando, vão comentando, a gente vai mudando um pouco as diretrizes, mas a gente sempre dando importância para vocês, para os seguidores, para quem comenta, beleza? Então, o mais importante aqui é a gente tirar uma resenha, né? Conversar com os seguidores, ver o que vocês estão achando aí do papo, né? Do Santos, de outros times. Fiquei sabendo que está jogando agora Novo Horizontino e Palmeiras. Pelo menos antes de iniciar a live, me falaram que estava 2-0 para o Novo Horizontino. Não sei se continua esse placar, estava terminando, acho que o primeiro tempo. Mas o foco aqui é o Peixão. Então eu queria falar primeiro sobre Tassiano. Tassiano é um cara aí que veio, ele não veio desacreditado, né? A torcida desacreditou dele pelo valor que ele veio, né? O senhor Marcelo Teixeira e o pessoal que estava aí no comando trouxe ele com um valor muito alto. Só que mesmo antes do Tassiano chegar, o que eu sempre falei dizem que ele é um cara voluntarioso, um cara que corre o tempo todo, ajuda a equipe, um cara que como pessoa é um cara gente boa, entendeu? Tem uma conduta legal. Só que teve uns jogos aí que ele andou meio que pisando na bola. E pelo valor que ele veio, então a torcida não ia ter muita paciência. Mas eu venho aqui dizer que eu sempre torci por ele. Porque não é porque o cara está fazendo partida boa, é porque quando a gente vê um cara que parece que é agregador, que é gente boa, então a gente tem que ter um pouco mais de paciência. E o Tassiano, ele jogou muito bem a última partida do ano, todos sabem, contra o Cruzeiro, ajudou muito o Santos naquela partida com 2 gols. Depois, primeira partida do ano, o cara já começa marcando, né? No jogo contra o Palmeiras, jogou bem também, né? Jogou bem também, Tassiano. E na partida contra o Guarani, ele faz um gol da hora e, infelizmente, o nosso amigo Lautaro estava em campo e acabou, como que a gente pode falar? Fazendo com que o juiz anulasse o gol do Tassiano. Então, Tassiano é um cara que, para mim, está sendo muito útil para o Santos. Inclusive, no começo do ano, aí tinha muita gente falando de emprestar o Tassiano, em vender. Porém, eu sou um que compra a briga. Tassiano tem que ficar. Tassiano tem que ficar, porque a gente vê que, cara, comparação a outros atacantes que a gente tem aí, né? Que no caso ele está jogando na frente, sem comparação. O maluco não é craque, mas ele faz a parte dele. Beleza? Vendo que já tem comentário aí. José Bezerra da Silva compartilhou a live. Obrigado por compartilhar minha live. Brigadão. Lucas Albuquerque dando uma boa noite. Lucas, beleza? Lucas perguntando, você sabe se o Gabigol vai jogar quinta-feira? Cara, ele foi poupado para isso, né? O Gabigol, ele foi... Aqui no Santos não é Gabigol, hein, gente? Aqui no Santos é Gabriel Barbosa, tá? Pelo menos é assim que tá na camisa dele. Mas eu não gosto de chamar Gabigol, não. Para mim, eu chamo sempre de Gabriel Barbosa. Porque foi assim que ele apareceu aqui, não por problemas, mas ele começou aqui assim, né? Depois que vieram com essa modinha de Gabigol, mas eu sempre chamo de Gabriel Barbosa. Então, ele foi poupado contra o Palmeiras, né? Entrou no final. Ele foi poupado do jogo inteiro contra o Guarani. Para quê? Para jogar contra o Corinthians. Porém, já tem gente em dúvida, né? Se ele vai jogar ou não. Isso a gente só vai saber na hora, tá, gente? Porque, às vezes, lembra do Neymar no jogo contra o Corinthians, na semifinal lá, do Paulista? Vai jogar, não vai jogar, vai jogar, não vai jogar, foi pro banco e não jogou, né? Então, a gente só vai saber realmente
sobre essa entrada do Gabriel no jogo na quinta. Eu particularmente acho que ele joga. Eu acho que ele joga, entendeu? Porque pelo menos estavam dizendo que não era uma coisa tão grave. Pouparam ele contra o Guarani por causa disso. Então, eu acho que ele joga, beleza? Celinho. Para mim, ele não pode entrar jogando, não. Tá falando o quê? Do Gabriel? Ou do Tassiano que a gente começou falando? Só dá um toque aí, Celinho, tá bom? Aí a gente troca uma ideia em cima do teu comentário, beleza? É que as pessoas, às vezes, elas comentam, só que o papo vai passando e quando a gente lê o comentário já não tá mais naquela pegada, tá? Então, seria legal, quando for colocar o comentário, sempre falar do jogador, que aí a gente não... Às vezes eu te respondo achando que é uma coisa e é outra, beleza? Só me responde. Você falou para mim aqui, o Celinho, né? Para mim, ele não poderia entrar jogando. Agora, não sei se ele falou sobre o Gabriel ou sobre o Tassiano, beleza? Celinho, acaba de dizer... Ah, tá. Jeco06 enviou um presente, obrigado. Brigadão. Obrigado pelo presente. Pati Trufas, dando boa noite. Boa noite, Pati. Boa noite. Obrigado por estar assistindo a live aí. Já vi que não é a primeira vez. Obrigado, viu? User, Neymar joga quinta-feira? Eu acho que não, cara. Até onde eu ouvi dizer, o Neymar ia jogar em fevereiro. Inclusive, o Neymar estava treinando em casa. Né? Tava treinando em casa. O problema do Neymar já não é igual ao do Gabigol, né? Do Gabigol foi uma tendinite. Acho que é tendinite, se eu não me engano. E o do Neymar foi uma cirurgia no joelho, tá? Então o Neymar está se recuperando aí, mas provavelmente em fevereiro ele vai estar 100% aí. Jamil Gonçalves, Gabi, nome de mulher. Ah! O Jamil falando do Gabigol, né? Gabi, tá vendo? Aí ele já entrou na conversa, eu já entendi. Ele falou Gabi, nome de mulher. Aqui é Santos, cara. Gostei, irmão. É isso aí, pô. Os caras chamam de Gabigol. Cara, enquanto estavam em outros clubes, os caras querem chamar assim, beleza. Aqui no Santos é Gabriel Barbosa. O que foi a primeira coisa que o presidente, que eu não gosto, mas falou? Olha, aqui ele quis ser chamado assim, ó, Gabriel B. Para não colocar Gabriel Barbosa na camisa, né? Mas a camisa dele na loja tá Gabriel B. Gabriel Barbosa, beleza? Aqui ele é Gabriel Barbosa. Ah, o Celinho falou, Tassiano. Tá, vamos voltar na conversa aqui. O Celinho falou, Tassiano. Sim, mano. Você tá falando, ele não deve sair jogando. Ok, concordo contigo. Eu quero que o Tassiano jogue, entendeu? Se precisar, lógico. Vamos supor que a gente tem um ataque aí. Se o Michel vir, né? Que agora a gente já descobriu que o Flamengo, que se diz bilionário, tá devendo pro cara. Entendeu? O Flamengo, que é o bilionário, tá devendo pro cara, não pagou ainda a luva do cara. Entendeu? Por isso que o cara não veio. Sabe o que é capaz do Flamengo fazer? Querer que o Santos pague as luvas do Michel para poder trazer ele para cá. Entendeu? Porque o Flamengo, ele se diz o endinheirado, né? Mas não pagou o Michel. Beleza? É isso aí. E o Celinho tá falando, Tassiano. Então, sobre o Tassiano, é igual eu falei, o Tassiano é um cara útil pro time, cara. Cara útil. Eu não tô falando que ele tem que ser titular, tá? Mas vamos supor, a gente tem aí o ataque. Gabriel, Barreal, próprio Michel, ou Robinho, ou Matheus Xavier, top, entendeu? Ou dois atacantes, com Barreal e Gabriel, ok. Mas esse cara, ele pode entrar no segundo tempo, entendeu? No intervalo ou com 20 minutos, dando uns... Ó, o Tassiano, se der uma meia hora para ele, 25 minutos, ele já faz alguma coisa, cara, é voluntarioso. E eu acho que ele deveria ser aquele cara, se eu não... Eu acho que tem gente aqui da minha idade, né, um pouco mais velho, vai lembrar do Basílio. O Basílio era o nosso coringa. Puta, aquele maluco, quando entrava no segundo tempo, sempre deixava o dele. E era carequinha, hein? Então, quem sabe aí o Tassiano não vire o nosso novo Basílio, beleza? É igual eu tô falando, eu não acho que ele deve ser titular, né? Eu acho que a gente tem que ter umas peças melhores. Mas para segundo tempo, esse maluco ajuda, porque ele é voluntarioso. Então, ele vai entrar com gás. Celinho falou Tassiano, beleza. Para mim, ele resolve no segundo tempo. Isso, para mim também.
Valdeci Pereira, dê uma boa noite. Boa noite, Valdeci. Valdeci é um cara que sempre está acompanhando a gente também. Obrigado, Valdeci, por comentar mais uma vez. Lembrando, quem não estiver seguindo, segue nós aí, beleza? Deixa eu botar os comentários aqui. Leandro, Matheus Xavier, Robinho e Miguelito, tem que ser titular. Matheus Xavier eu gosto. Ó, os 3 nomes que tu falou para mim, eu gosto. O Miguelito, eu sempre acho que a gente tem que dar oportunidade. Só que, lógico que quando o cara é ruim, igual o Lautaro, manda embora, entendeu? Matheus Xavier é do Santos, cara. Tem que dar oportunidade. Robinho é do Santos, cara. Tem que dar oportunidade. Miguelito é do Santos. Tem que dar oportunidade. Por quê? Porque você acaba dando oportunidade para jogadores que não são do Santos. Igual no caso foi o Vitor Hugo, né? Lautaro, tu entendeu? São caras que não são do Santos. Você dá oportunidade para esses caras jogar e acaba prendendo a base. Não pode, pô. Então, não pode. Matheus Xavier, Robinho, Miguelito, para mim tem que jogar. O Miguelito, não é possível, cara. O cara jogar bem na seleção dele e jogar mal no Santos. Não é possível. Aí no jogo que ele entrou, foi contra o Palmeiras. Pô, uma finalização boa do moleque. Né? O goleiro se esticou todo, fez a defesa. Beleza, ponto pro goleiro porque foi uma defesaça, senão Miguelito deixava o dele. E agora, contra o Guarani, ele entrou bem. Pena que, na hora que ele entrou, cara, eu não vi o jogo, velho. Eu tive que sair quando eu voltei. Aí já vi gente falando, pô, Miguelito entrou bem, e eu não vi. Mas aí eu assisti o finalzinho, que infelizmente foi o que fez raiva pra gente. Mas eu quero que o Miguelito tenha oportunidade, beleza? Inclusive a gente tem bastante pessoas da Bolívia aí seguindo nós, que sempre comenta falando do Miguelito. Denis Duarte, Edinho, Tassiano para mim não é jogador pro Peixão, mas ele pro Paysandu, Guarani. Cara, eu digo assim, cara, eu gosto do Tassiano, que é um cara voluntarioso, tá? Da raça ali, e igual o menino falou, ele é bom pro segundo tempo. É isso, tu entendeu? Eu não tô falando que o Tassiano vai resolver nosso problema, né? Eu quero ali na frente, eu quero Barreal, que perde gol, hein, gente? E só, sem querer queimar o Barreal, mas deixar uma observação que eu acabei tendo sem querer. Mas no gol do Palmeiras, quem errou foi o Escobar. Vocês lembram como que começou a jogada? O Barreal, acho que tentou dar um toque de calcanhar, puxar a bola, não sei como que foi. Aí o Barreal perdeu a bola. A bola sobrou pro Escobar. Por ruim, Escobar chutou em cima do jogador do Palmeiras e a gente tomou o gol. Beleza? Beleza. Quem errou? Escobar. Mas quem perdeu a bola? Barreal. Tá bom? Aí, no gol do Guarani, o Escobar errou de novo. Beleza? Não tô tirando a culpa do Escobar, não. Só para deixar bem claro. Só que hoje eu vi um replay, né? Um lance que o Escobar estava marcando o jogador errado, né? Estava marcando nas costas do jogador errado. Não tô tirando... passando pano para Escobar, não, que eu quero que ele nem jogue do Santos mais. Só que na hora que ele tá marcando o cara corpo a corpo, que o cara se movimentou, que o Escobar foi atrás, adivinha quem atrapalhou a movimentação do Escobar? Barreal. Então, o Barreal, na hora que o Escobar foi acompanhar o cara, o Barreal passou na frente do Escobar. O Escobar desviou do Barreal e nessa que o Escobar desviou do Barreal, o cara se deslocou e fez o gol. Então, eu não estou tirando a culpa do Escobar, tá, gente? Deixando bem claro, o Escobar errou nos 2 lances e eu não quero nem que ele entre mais. Só que no lance do Palmeiras, o Barreal perdeu a bola e o Escobar fez a bosta. No lance do Guarani, o Escobar foi tentar marcar o cara e o Barreal passou na frente dele e tirou a movimentação dele. Depois vocês veem esse lance, que se o Barreal não passa na frente do Escobar, eu falei, caramba, os 2 lances que o Escobar errou foi por culpa do Barreal. Só que eu gosto do Barreal, né? Apesar de ter perdido 2 gols contra o Guarani, feito 1, ok, mas perdeu 2 golzinhos de cara pro goleiro, que não se pode perder também, o Barreal. Mas eu gosto dele. Vamos lá. Voltar aqui, o Denis falou do Tassiano, que não serve para o Santos, para mim serve para segundo tempo, como eu falei, não quero titular. Sérgio, cara, a torcida do Santos precisa fazer um movimento para contratar zagueiro, lateral, esquerdo e ponta. Aí vamos lá, lateral esquerdo, o Santos tem que fazer um movimento para contratar, sendo que o presidente mandou o Souza embora, né? Sendo que não era para ter vendido o Souza. Ah, mas ele que ia aí, não interessa, tem contrato com o Santos, não é querer, a gente quer ser campeão. Então não é jogador falar eu quero sair, tem contrato, tem que cumprir, acabou.
Beleza? O Santos não pode ser degrau para jogador, não. Ninguém é maior que o Santos. Se a partir do momento que o Santos achar que Souza, que para mim não vai ser nada na história do Santos, é maior que o Santos, então a gente está complicado. Beleza? Aí quer dizer, vendeu o Souza, vai ficar aí com a parte, porque já estão falando disso e daquilo, que o time não vai pagar, eu acho que não vai pagar integral, acho que vai pagar parcelado, tem essas paradas aí também. O dinheiro vai sumir, a gente vai perder um lateral esquerdo bom, o dinheiro vai sumir, o time que comprou ele vai valorizar ele e vai vender por 3 vezes mais, beleza? Então escutem isso. Aí o rapaz está falando aqui também, contratar zagueiro. O Santos tinha o Jair, né? E o Santos tinha um pouco antes o Joaquim. O Santos vendeu o Joaquim, para quê? Cadê o dinheiro do Joaquim? Depois o Santos vendeu o Jair. Cadê o dinheiro do Jair? Tu entendeu? Então, quer dizer, o que o rapaz está querendo comprar, o que o Sérgio está falando que o Santos precisa comprar, foi o que o Santos dispensou. Tu entendeu? Então dispensou um zagueiro bom e dispensou um lateral bom. Aí sabe quem ele trouxe? Adonis Frias, Alex Duarte, Luizão, Zé Ivaldo, esses caras que vêm. Tu entendeu? Agora imagina se nossa zaga tivesse aí com o Joaquim e Jair. Será que a gente estava preocupado com o zagueiro? Entendeu? Se o Souza tivesse aí, será que a gente está preocupado com o lateral? Aí sabe qual é a desculpa do presidente do Santos? A gente tem que... Esse dinheiro vai servir para a gente não tomar transfer ban. Mas quem causou o transfer ban? Foi você comprando um monte de tranqueira. Tu entendeu? Igual o próprio Tassiano, que eu falei que é um cara voluntarioso, não deve sair do Santos. Mas foi 32 milhões. Tassiano não vale 32 milhões. Desculpa. Por mais que eu ache um cara bacana, agregador ao clube, ele vale 2. Que foi o que o Bahia pagou. O Bahia pagou 2 no Tassiano e o Santos pagou 32. Aí, aonde vai o dinheiro do Santos? Basso, Tiquinho, Tassiano, Bilal, Lautaro, Adonis Frias, Alex Duarte, Cabadeiro. Deixa eu ver quem mais aí que eu posso colocar nesse. Bilal, eu já falei. Entendeu? O dinheiro que o Santos teve que vender os jogadores para não tomar transfer ban, abaixo, né? Que o Santos teve que vender jogador para não tomar transfer ban, esse problema foi causado pelo próprio presidente. Então ele causa o problema para depois falar que trouxe a solução. Eu consegui negociar um jogador para pagar a dívida que tu causou. Porque, para mim, a realidade, o presidente do Santos deveria pagar isso do bolso dele, porque é ele que está fazendo a bosta no Santos. Beleza? Pati Trufa, Neymar só volta só em fevereiro, com fé em Deus. Só em fevereiro. É isso aí. Agora não, porque fez cirurgia. Mike Nunes, você acha vem garotada da base para quinta-feira? Eu acho que sim, e tomara. Porque não pode entrar Escobar, não pode entrar Lautaro, não pode entrar Cabadeiro. O Tassiano é para segundo tempo. Vamos torcer pro Gabigol voltar realmente, né? Então complica. Na lateral direita, Mike não presta, tá? Desculpa, Mike não presta. 1 milhão também, tá, gente? 1 milhão, entra na conta aí que eu acabei de falar do jogador, Mike. Não presta. Vinícius, o Igor Vinícius estava bem o ano passado, não sei como é que tá agora, né? Não sei. Caso não jogue nenhum desses dois, o Gabriel Menino falou que joga na direita. Inclusive, ele está empolgado que ele quer ir para a seleção. Então, poderia entrar na direita aí o Gabriel Menino. E entrar Matheus Xavier, acho que é Gustavo Henrique, né? Que joga no meio. O próprio Robinho, o Miguelito, entendeu? Vinícius Lira, essa molecada tinha que jogar. Henrique Alves. O ataque era... não entendi. Não entendi, eu acho que ele... Depois ele vai escrever de novo. O ataque... tá vendo? O Henrique Alves. O ataque era para ser Gabriel e Barreal. Sim, colocar 2. Mas aí, no caso, o Vojvoda gosta de colocar 3, né? Então, quem ele colocaria aí? Para mim, Barreal numa ponta, Robinho na outra e Gabriel no meio. Esse seria o ataque. Leandro, Matheus Xavier, Robinho e Miguelito tem que se titular. Já li, concordo. O cara fez 2 golaços ano passado. Como vai tirar o cara, né? Para colocar outro no ataque. O Tassiano. O cara fez 2 golaços no passado. Eu acho que deve estar falando do Tassiano. É isso?
cara fez 2 golaços ano passado. Como vai tirar o cara, né, para colocar outro no ataque? O Tassiano. Sim, o Tassiano, para mim, ele merece um espacinho aí. Lógico, se começar a vacilar, né, tirar ele. Mas que nem o gol que ele fez contra o Guarani, pô, pegou direitinho. Aí vai o outro lá, tinha acabado de entrar, tirou um gol do Tassiano e perdeu embaixo da trave. Ô, irmão, o Santos tá jogando com 10 ali, tinha feito 3-0, tivesse com 10, mas tava com o Lautaro em campo, aí complica. O Edson Vieira começou a seguir. Obrigado, Edson. Aí ele comentou, boa noite, cara. Robinho Júnior tem que jogar mais. Também concordo. Tem que dar espaço pra molecada, senão, porque tira a molecada e coloca a tranqueira para jogar, complicado. Sérgio, manda embora Zé Ivaldo, grosso demais, basta. Então, Zé Ivaldo, cara, às vezes, eu não gosto, tá? Não gosto. Às vezes ele até joga bem, só que ele quer dar um de macho, né? Eu sou macho, eu mando aqui, eu sou macho alfa. O cara olha pra ele quer dar peitada, quer bater nos caras, entendeu? Aí joga o Santos no mato. Igual aquele jogo com o Corinthians lá, que ele deu aquela entrada no Yuri Alberto. Não precisava, cara, lá na lateral. Lógico que o torcedor do Santos quer que os caras cheguem junto, só que foi expulso, prejudicou o Santos, entendeu? No começo do Campeonato Brasileiro, para quem não lembra, o Zé Ivaldo, ele foi expulso praticamente contra o Atlético Mineiro aqui. E o jogo, eu acho que estava 0-0. Aí o que acontece? O juiz foi no VAR e tirou o vermelho e deu o amarelo. Aí a gente ganhou do Atlético Mineiro 2-0 na Vila. Só que se o Zé, inclusive com o gol dele depois. Foi o Barreal e o Zé Ivaldo, fizeram o gol. Mas se ele tivesse sido expulso, era 0-0 o Santos com um a menos no primeiro tempo. E aí? Né? Como é que ia ser? Complicava, né? Henrique Alves, meio campo, Arão, Schmidt, e eu acho que ele ia colocar Zé Rafael ali. Cara, outro cara que muita gente não vê o futebol do cara, mas é aquele cara que aparece pro técnico, né? É o Schmidt, gente. O Schmidt, eu não gostava dele no ano passado, estava jogando ruim. Só que o Schmidt, quando ele não está em campo, o Santos dá uma caída, hein? Entendeu? Porque o Schmidt em campo, ele deixa o Arão jogar, e no caso, se tiver o outro meia, Zé Rafael, também vão aparecer, porque o Schmidt é o carregador de piano, entendeu? Então esse ano ele tá bom. O Nunes falando, Tassigol. o cara tá iluminado esse ano, meu. Eu acho que o Tassiano vai fazer uns golzinhos aí, cara. Eu acho que ele vai fazer uns golzinhos. Gustavo Fialho, é isso? Miguelito não está pronto. No Santos, nem parece profissional. Zé Rafael está mal também, concordo. Sobre o Zé Rafael. O Miguelito, para mim, ele tem que receber oportunidade. Como que ele não está pronto para o Santos e está pronto para disputar uma eliminatória de Copa do Mundo, que é bem mais difícil, né? Então, acho que ele tem que ter oportunidade. Se ele não corresponder, ok. Agora, o que a gente não pode é achar que ele não tem como entrar e não colocar o moleque. Então, eu acho que tem que ter oportunidade, o Miguelito. Agora, se ele não corresponder, aí é com ele. Zé Rafael, ano passado, fez umas partidas boas. Já no final do ano começou a perder espaço e começou muito mal. Eu torço para que seja falta de ritmo, né? Porque a gente precisa dele. Zé Rafael e Arão em boas condições físicas, os caras são bons, hein? Aí, cara, se colocar ali Zé Rafael bem, Arão bem e Schmidt são 3 caras que se impõem no meio, velho. O Arão se impõe pra caramba, o Zé Rafael se impõe pra caramba e o Schmidt não tem moleza, velho. Ele quebra todos os contra-ataques dos outros times. Então, se esses 3 estiver bom ali no meio, eu acho que o Santos dá trabalho, beleza? Vou botar os comentários aqui para ler os comentários de vocês. Hoje a gente tá com tempo, vamos ler nos comentários. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Ah, tá. Edson Vieira, concordo contigo. Sérgio, Zé Rafael fora. Zé Ivaldo fora. Não gosto de Zé Ivaldo também, não. Pô, que nem contratou Alex Duarte e Adonis Frias, que seriam os 2 zagueiros do Santos. Esse Alex Duarte eu nem vejo, cara. Esse cara veio o quê? Bichado? Que o Santos só compra bichado, né? Esse cara tem que jogar, pô. Foi comprado e não joga. O user com os numerozinhos. Ataque tem que ser Gabriel Barbosa, Barreal, Robinho Júnior. E Gabriel Menino tem que ser... Tem que ser assim. O Gabriel Menino, ele falou que joga até na lateral direita. Hein? Concordo com esse ataque. Foi o que eu falei. Gabriel no meio, Barreal e Robinho nas pontas. Né? Porque
O Barreal, eu acho que ele joga pela esquerda, né? Tipo assim, eu acho que ele gosta de jogar mais pela esquerda. Barreal pela esquerda, Robinho pela direita, Gabriel no meio, tá ótimo. E o menino, se quiser até na lateral, ele já falou que joga. Nunes, Tassiano achou a posição dele, na área, já era. Porra, 1000 vezes melhor que Lautaro, pelo amor de Deus. Aí o Nunes fala, Tassiano já tá melhor que Tiquinho e Lautaro. Com certeza. Se falar assim, olha, prefere Tiquinho e Lautaro lá na frente ou Tassiano? É o Tassiano, sabe por quê? Eu já vi o Tiquinho tirar gol. Eu já vi o Tiquinho perder gol embaixo da trave. Eu já vi o Lautaro tirar gol. Eu já vi o Lautaro perder gol embaixo da trave. Então, cara, esses dois aí pra mim... Ó, e detalhe, hein? O Tiquinho e o Lautaro, o Tiquinho, o salário dele, eu acho que é uma 1.300 ou uma 1.500 do Tiquinho. Lautaro não deve ganhar tanto, mas deve ser na faixa de 500. Então, quer dizer, os dois juntos, 2 milhões. Beleza? Sérgio, defesa do Santos tirando esse Lira, o resto manda embora. Então, o Lira entrou bem, né? Tipo assim, a gente não pode esperar muito falar que ele vai desequilibrar, mas já deu um passe para gol, né? Mas a gente tem que dar um espacinho para ele aí, beleza? Tá aparecendo uma mensagem ali para mim sobre a visita do Romário no CT do Santos. Cara, o Romário, quando ele faz as entrevistas, eu não vi ainda, né? Depois eu vou ver, mas ele gosta de se aparecer nos vídeos e fazer perguntas que deixam o cara iniciar justa. Lembra que ele fez com o Neymar? Sobre a Copa, que o Neymar tiraria, queimou o Neymar, né? Um monte de gente falou do Neymar. Fez uma pergunta também chatinha pro que é do Barcelona, Rafinha. O que tu vai fazer contra o Barcelona? O Rafinha falou que ia dar tapa nos caras, queimou o Rafinha. Então quero ver depois da entrevistinha que ele fez com o Gabigol. Porque o Neymar, o Romário, ele gosta de chamar atenção nas entrevistas dele. E nessa de chamar atenção, ele acaba ferrando o entrevistado. Gente, quem não estiver seguindo, segue nós aí para dar uma moral, beleza? Gustavo Fialho. Vojvoda só mexe errado no time. Escobar tem que sair do time titular. Escobar tem que sair do Santos, cara. Não é nem time titular. O Escobar não pode ser do Santos. O Escobar não pode ficar no banco. Eu vi uma live de uma menina hoje, uma torcedora do Santos, uma que faz vídeo, eu não sei o nome dela. E ela falou, jogador ruim não deve ficar nem no banco, porque uma hora vai precisar. E a hora que ele entrar, ele prejudica. Foi o que aconteceu com o Lautaro e com o Escobar. Os dois entraram contra o Guarani para acabar com o Santos. Porque se não tivesse entrado o Lautaro e Escobar, a gente tinha ganho o jogo, cara. Era no mínimo 2-0 para o Santos. Entrou os dois, acabaram com o Santos. Henrique Alves, o ataque tem que ser Ricardo Oliveira. Porra, meu. Porra, aí tu me fez sonhar demais, pelo amor de Deus, cara. Imagina o Ricardo Oliveira hoje. O Ricardo Oliveira hoje atuando, cara, não ia ficar nem no Brasil. Não ia ficar nem no Brasil. MTS, Terruner. Tassiano tá jogando bem demais. Cara, para mim o Tassiano tem que ficar no time aí. Igual eu falei, que não seja titular, mas que entre sempre no segundo tempo. Afonso, por que o Tassiano tá na... não deu para entender o teu comentário, Afonso. Se der, você comenta de novo aí que não dá para entender. Eu acho que faltou algumas palavras, beleza? Por que o Tassiano... Henrique Alves. Sinto falta do Joaquim na zaga. Sim, venderam o Joaquim e trouxeram no tempo, eu não sei se venderam o Joaquim, trouxeram o Luizão. Só sei que só fizeram bosta. Lembra o Luizão? Fraco, colocaram na lateral foi ruim, colocaram na zaga foi ruim, e foi o mesmo empresário do Jair, né? Então, quer dizer, ele levou o Jair e trouxe ele falou assim, ó, Santos, deixa eu levar o Jair, né? Levou e vou trazer um negocinho aqui para vocês. E trouxe o Luizão, mesmo empresário. Ferrou o Santos. RFL Santista. Cuca chegou na semifinal com um time 1000 vezes pior. Cara, o Vojvoda, é que eu não sei se realmente quem escala o Santos é o técnico, porque não é possível o cara colocar tanta peça ruim que foi comprada. Porque é difícil você ver um técnico do Santos insistindo na base quando o cara não dá resultado. É muito difícil. Se ele colocar um cara da base e não dá resultado, o cara não entra mais.
Agora, comprado, esses caras que o Marcelo Teixeira trouxe, joga uma partida ruim, no outro jogo joga de novo, no outro jogo joga de novo. O próprio Lautaro era para ter saído no final do ano e não saiu. Agora, eu vou até levantar uma dúvida aqui. Se o Lautaro era ruim, por que ficaram com ele? Eu vou falar para vocês por que ficaram com ele. Porque o mesmo time que é dono do Lautaro, né, que tem o contrato aí do Lautaro, ele tinha o do Gabigol. Então, provavelmente, ele falou assim, ó, segura o Lautaro e a gente cede o Gabigol para vocês. Aí o Santos está morrendo aí com 2 milhões por mês ou mais. Por quê? Porque era para ele ter devolvido o Lautaro e ele não devolveu, ele trouxe o Gabigol. Então, quem sabe isso aí não foi uma conversinha entre os presidentes, ó, a gente empresta o Gabigol para você, mas tu vai ficar pagando o salário do Lautaro aí. E foi isso, cara, porque não é possível. Não tem explicação do Lautaro ter ficado, entendeu? Não tem. Sérgio, contratou zagueiros péssimos, péssimos. Presidente só faz besteira. Concordo. O presidente ele só faz besteira, quer ferrar o Santos. Na realidade, o presidente do Santos ele quer ferrar o Santos, né? Porque ele contratou já na faixa aí de uns 50 jogadores nesse tempo que ele tá. Era 46 há um tempo atrás. Eu acho que já deve ter chegado nos 50 jogadores. Imagina o cara contratar 50 jogadores, cara. E eu vou te falar, desses 50 aí, se 10 de 50, se 10 desse certo, a gente era campeão brasileiro, entendeu? Então, complicado, né? Me diz aí, contratações top. Vamos lá. Barreal, foi boa. Aí o Arão tá começando a desenvolver, beleza. E aí? Aí mesmo assim, não pode jogar, e mesmo que o Arão coma a bola, não pode jogar nas costas dele. Foi uma contratação boa. Sabe por quê? Porque contratou o cara machucado. O cara ficou 3 meses aí para poder jogar bola. Então, esquece. Zé Rafael, comendo a bola, veio para fazer cirurgia ainda. Esquece. Gabriel, 1 ano lá no Cruzeiro, lá na reserva, vem pro Santos machucado. É só o Santos mesmo, cara. Paulo Henrique, quem você acha que vai ser o ataque contra o Corinthians? Pô, se o Gabriel jogar, Gabriel e Barreal, eu acho que o Santos tinha que jogar com 4-4-2. Falei isso desde o jogo do Palmeiras, desde o jogo do Guarani. Por quê? Porque para dar uma base para o Santos, já que o ataque está inconsistente, né? Cabaleiro não presta, Gabriel está machucado, Lautaro não presta, Tassiano. Então mete dois atacantes, cara. Coloca 4-4-2, tira um atacante e coloca um cara a mais no meio. Eu acho que resolveria o problema do Santos. Simples. Ou até, tipo assim, quer apelar mais, coloca 5 no meio e põe um atacante. Só o Gabriel. Aí pensa assim, vai recuar o time. Não é questão de recuar, é ganhar o meio para a bola chegar na frente com qualidade. Não adianta tu ter 3 atacantes e a bola não chegar com qualidade. Tem muito técnico aí, coloca 1 atacante e 5 no meio e o time desenvolve. Por quê? Porque os caras do meio chega junto, não é cara para tocar a bola e ficar parado, é cara para vir, entendeu? Mas o 4-4-2 para mim estava ótimo. Container, Lautaro Dias e Cabaleiro. Deus do céu, cara. Deus do céu. Aí é para chorar mesmo. Paulo Henrique. Já li, né, que era o ataque. O Afonso falou do Mike. Não deveria nem entrar. Tiquinho Bagre Soares, o Container falando. É isso aí, cara. 1,5 milhão o Santos está pagando para esse cara aí. O dinheiro do Jair foi diluído em salário de Tiquinho e o pagamento do Patrick. Entendeu? Então, quer dizer, o Santos não ganhou praticamente nada com a venda do Jair, só deu o jogador, só isso. Se tivesse deixado o Jair aí, o Santos estava bem e não estava com dívida. Porque o que ganhou do Jair pagou o Tiquinho, paga salário pro Tiquinho e paga as luvas lá, o contrato do Patrick. Container. Ele tira o Rolês em alguns jogos que ele tá bem. Dá raiva. Então, Container, o que acontece? Quando ele coloca um atacante, que no caso foi contra o Palmeiras, né? Que ele colocou o Gabriel, ele tirou o Rolês. Então, como é que a bola vai chegar com qualidade pro Rolês pro Gabriel, se era o Rolês que ia dar o Rolês que ia armar a jogada pro Gabriel. Aí ele coloca o Gabriel pensa, pô, né, vai dar certo aqui. Aí tirou o Rolês. Não tô nada, pô.
Não adiantou nada. Técnico é fraco. Não gosto de comentar muito assim, porque eu acho que o Santos não vai mandar o técnico embora. E se mandar o técnico embora, vai trazer um pior pagando os dois. Então, não tem o que fazer. Mas, cara, dá umas mancadinhas, ser Vojvoda, que eu vou te falar, viu? Sérgio, da base, o único que se salva é o Nadson. Cara, o Nadson, ele joga bem, só que ele é muito novo. Se eu não me engano, ele tem 16 e ele é muito pequeno. Mas eu acho que lá para 2027, né? 2026 agora vai passar, ele vai ganhar um pouco de casca aí. Esse moleque, se o Santos conseguir segurar, ele vai ajudar o Santos. Esse ano tem como, pô, ele é muito baixinho, fraco, né? E eu acho que não dá. Mas eu acho que mais um aninho aí, esse moleque vai dar trabalho. Nadson, ele é bom. Vi uma jogada dele, uns passes, gostei. José Re... Regi, é isso? Pelo jeito, vamos sofrer para não cair esse ano. Cara, eu tinha expectativas, né? Esse ano de ganhar pelo menos a Sul-Americana. Eu falei, Paulista não. Sul-Americana, ainda falei. Só que quando eu vi vendendo o Souza, perdi minha esperança. Por quê? Não é simplesmente pelo fato de vender o Souza, é pelo fato de ver que o presidente não está pensando em título. Já está pensando em se desfazer de titular para fazer dinheiro. Então, qual é o time que está pensando em título que vem titular? Nenhum, cara. Nenhum. O time só vem titular se ele tiver um bem melhor já no esquema. Ó, já vi aqui uma mensagem falando que falando umas coisas bacanas, né? Sempre com boas informações. Então já vi ele falando da volta aí do Gabriel. Bom tempo, provavelmente não, mas está quase para voltar. E a decepção é Tiquinho. Eu acho que o Tiquinho é decepção para todo mundo. Para todo mundo. O cara é ruim demais. Vamos ler os comentários aí. Obrigado pelos presentes. O José falando que o campeonato nosso é para não cair, infelizmente. Clara Uai. Vamos, Santos, vamos. Vamos ser campeão. Quando, né? Mas vamos torcer. Fábio H. Boa noite, beleza? Mas o Lira não é isso tudo. Cara, eu não estou falando que ele é um próximo Souza, mas ele é melhor que o Escobar, né? É melhor que o Escobar. Isso não tenha dúvida. Mas se ele conseguir fazer a partezinha dele ali, não comprometer, tá ótimo. Porque o Escobar, além de não fazer a parte dele, ainda compromete. Tá? Afonso, o Santos já tinha feito os 2 gols quando aconteceu a expulsão do Zé Ivaldo. Tu tá falando o quê? Do Atlético Mineiro? Acho que não, cara. Eu acho que não. O Atlético Mineiro, eu tava na Vila. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro, se eu não me engano, tava 0-0, cara. Se eu não me engano, tava 0-0. Ele foi expulso. Aí o técnico foi no VAR e voltou e tirou o cartão. Tirou o vermelho e deu amarelo, né? Aí, inclusive, ele fez o gol, zoou lá o Atlético Mineiro e tal, mas de um jeito ou de outro ele foi expulso, né? E graças a Deus o juiz voltou atrás, porque senão ia complicar o Santos. Caneta Azul, obrigado por estar mais uma vez na live aí comentando. Brazão é o melhor ataque do Santos. Puta que pariu, cara. Se não fosse o Brazão, a gente tava ferrado. E o Brazão tava sentindo o adutor, né? Inclusive, era dúvida aí e tal, tomara que ele jogue. Mas lembrando que o Santos, na parte de goleiro, o Santos está bem servido, né? Porque o Diógenes sempre foi criticado, mas nunca jogou. Quando entrou, 2 oportunidades, entrou bem. E a gente tem 2 goleiros da base muito bom, que é o Rodrigo Falcão, do Sub-20, e o João Pedro, que inclusive é aqui, morava, né, perto da minha casa aqui, conheço os pais, né, conheço a família inteira, só que ele é Sub-17 ainda. É um menino que pega os pênaltis, né? Então, eu acho que para goleiro, o Santos está bem servido aí com Brazão, Gabriel Brazão,
Diógenes, Falcão, Rodrigo Falcão e João Pedro. O Santos está bem. Adeildo, parece que esses pé de rato não treinam. Esse técnico é um velho teimoso. Cara, é teimoso. O Vojvoda é teimoso. E sabe qual é o meu medo? Que eu vi um podcast quando ele estava para vir, que foi o Guilherme falando, né? Que quando eu estava no Fortaleza, a torcida me criticava, mas o Vojvoda me colocava para jogar. Então, quer dizer, ele fazia de propósito, né? O Vojvoda, para fazer raiva para a torcida do Fortaleza, ele colocava o Guilherme para jogar, entendeu? Então, ele fazia de propósito, a torcida reclamando e ele colocava o Guilherme, a torcida reclamava e ele colocava o Guilherme. E agora parece que ele está fazendo a mesma coisa com o Lautaro, né? O Lautaro foi titular no primeiro jogo, mal. Foi titular no segundo jogo, mal. E no terceiro jogo, graças a Deus, ele não foi titular. Ele entrou no segundo tempo e fez pior do que jogando o jogo inteiro contra quer dizer, nos outros dois primeiros jogos, que ele entrou titular. Binho, Meiuca é Arão, Zé Rafael e Roleiser, concordo. Mas o Schmidt tem que jogar aí, né, cara? O Roleiser fica mais na frente, o Schmidt tem que jogar. O Schmidt é o carregador de piano do time. O Fábio, irmão, por que acha do Lira? Ou deve ser o que acha do Lira? Eu acho que é um moleque promissor. Não sei se vai ser um Souza da vida, mas eu acho que é um cara que não vai comprometer na lateral aí, cara. Porque primeiro jogo do moleque, assim como titular, ele já fez a parte dele. Então é igual eu tô falando, não tem que ser nenhum super craque. Ele só não deve comprometer, né? Não deve falhar ali atrás, apoiar ali na frente. Cara, eu não acho que é tão difícil correr e cruzar, cara. Porque o Escobar não sabe fazer isso. Corre, meu irmão, vê quem tá na área. Teu pé bom não é esquerdo, cara. Tenta jogar na área, os caras não conseguem fazer, pelo amor de Deus. O Escobar tocou para ele de volta. É brincadeira. Santista e Michel é do Santos? Cara, então, pelo que eu vi, entre o jogador e o Santos tá tudo certo. Só que tem um clube que ele se acha o maior do Brasil, se diz bilionário e não pagou as luvas do Michel ainda. Ele deve as luvas do Michel. E o Michel falou que quer as luvas. Tu entendeu? Agora o que acontece? Só falta esse clube que se acha o bambambam bam, bam, querer que o Santos pague as luvas, né? Porque, inclusive, quando esse clube aí, que é do Rio, que se acha o maior do Brasil, vendeu o Vitor Hugo, que estava no Santos, para o Atlético, o Santos tinha direito a aquela taxa de vitrine, né? E eles não queriam pagar, porque falou que não precisava, porque o Atlético já conhecia. Não, vendeu, tem que pagar a vitrine para o Santos, que era 10%, e quem teve que pagar foi o Atlético. Tu entendeu? Então, eles se acham milionários, só que enrolando todo mundo. Entendeu? Aí é fácil, né? Aí é fácil. Wilson, boa noite. Os caras tá gravando eu com dois joelhos. Os caras tá travando. Ah, tá. O Wilson tá falando. Boa noite. Os caras tá travando, é isso? Eu com dois joelhos ruins, jogo melhor. Fui no brinco, no caso do brinco, lá no estádio do Guarani, assistir o jogo. Bosta. Cara, eu vou te falar, eu também brincava, né, de jogar bola, não sou nenhum jogador. Mas vou te falar, vendo esse Escobar jogando, vendo esse Lautaro jogando, cara, eu não sou pior que esses caras, velho. Não sou. Desculpa. É que já tô quase com 50 anos nas costas. Mas eu no lugar do Lautaro ali, pô, das últimas vezes que eu joguei no salão aí, cara, brincando, o cara ficava tirando onda. Pô, ninguém marca o cara, porra, eu fazendo pivôzinho ali, a bola vinha, eu dominava com o pé, chutava dominava com a direita, girava esquerda. Dominava com a esquerda, girava direita, sempre tirando do zagueiro e fazendo gol. Aí tu vê um atacante do Santos fazendo isso, é sacanagem, né, cara? Sacanagem. O Binho precisa de um zagueiro. Obrigado, Bahia Brasil, pelo presente. Obrigado, irmão. Deixa eu voltar o comentário aqui. Comentário que eu gosto de ler os comentários, que é vocês são as estrelas aqui na live. Binho, precisa de um zagueiro de responsa para jogar. Então, vendeu o Joaquim, vendeu o Jair e trouxe essas tranqueiras que a gente tá vendo aí, né? É isso que o Marcelo Teixeira sabe fazer. Sérgio, o Robinho não. O Robinho não vai na linha de fundo. Não sabe chutar no gol. Só firula sem condições de jogar. Cara,
o Robinho, ele também não está tendo muita minutagem, né, irmão? E o que acontece? Só costumam colocar ele em jogo que está perdendo. E agora que estava ganhando, colocaram ele na posição errada. Então, para mim, estão querendo queimar a base. Mas, como é moleque da base, eu acho que tem que apoiar e tem que dar oportunidade. Porque já deram oportunidade para Lautaro até umas horas, né? Já deram oportunidade para Tiquinho até umas horas, para Cabadeiro, né? E tantos outros tranqueiras que a gente viu aí. Então, tem que dar minutagem para o moleque, que é do Santos, e mesmo que ou pode ajudar o Santos em campo, ou numa possível venda mais para frente. Só que vender por valores corretos, né? Não dá nossos atletas aí. É igual eu falei em outra live, o Vasco recebeu uma proposta de 200 milhões pelo atacante deles e não vendeu. Tu acha que se o Marcelo Teixeira receber uma proposta de 200 milhões, ele não vai aceitar? Ele vende até a Vila por 200 milhões, imagina um jogador, cara. Adeildo começou a seguir, obrigado Adeildo. Binho, Lautaro e Tiquinho tem que espirrar. Os dois juntos, a folha salarial fica altíssima, sim. Lautaro e Tiquinho, os dois juntos, deve dar 2 milhões aí pro Santos. 2 milhões de prejuízo, né? Não vou nem falar de folha ou salário, 2 milhões de prejuízo. Aí você põe 2 milhões de Lautaro e Tiquinho, mais 1 milhão e 300 de Bilal, né? O próprio Tassiano, que gira em torno de 1 milhão, né? E aí vai, cara. E aí vai, hein? Binho, precisa contratar um lateral esquerdo com urgência, mas a diretoria só pensa em contratar volante. Mas, cara, eu até penso assim, por que contratar lateral esquerdo se tu acabou de vender o teu? Se tu não tem como suprir, tu não pode vender. Concorda comigo? Então, se eles venderam um lateral esquerdo e não tem outro, eles erraram, né? A incompetência da diretoria. Porque um time que está brigando para ser campeão, querendo algo, você não pode vender um jogador que você não tem como suprir a falta dele. Então, para mim, mais um erro da diretoria, né? E eles provavelmente não estão falando em lateral esquerdo, pode até pensar em comprar, mas não estão dizendo, que é para a torcida não cair matando. Container, Tiquinho só fica porque o Marcelo Teixeira ficou com dó, porque ele tá com depressão. Cara, não faz eu ser banido, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Se eu falar o que eu penso, eu sou banido. Se eu falar o que eu penso, eu sou banido. Vamos lá. Contane, obrigado pelo presente. Caneta azul. Na zaga tem que ser André Luiz e Alex. Porra, aí tá de brincadeira. Sobre André Luiz e Alex, eu conheço muito bem essa zaga, tá? É do meu tempo, né? O André Luiz é pereba, só que o Alex jogava muito. Aí o que acontece? Casou os dois, cara. Os dois juntos deu muito certo. Mas o André Luiz é fraco, tá? Mas os dois juntos, certinho. Inclusive, eu tenho uma história com o André Luiz, tá? Assim, né? Uma história que eu digo, não pensa besteira. Eu trabalhava num restaurante, e o restaurante que eu trabalhava, aqui em Santos, iam todo jogador do Santos lá, né? Um restaurante famoso. Então, cara, eu tava lá, ia Axel, Miller, Macedo, próprio Roberto Carlos, todos os jogadores do Santos iam lá, todos. Aí, naquela final, aquela semifinal contra o Corinthians, que o André Luiz tomou aquela finta do Gil, né? O jogo antes, ele tava lá à noite no restaurante, né? Aí quando ele passou por mim, eu falei: e aí, André Luiz, beleza, beleza? Então, vamos ganhar amanhã, irmão. Vamos ganhar em Racing. Aí ele acho que ele é gaúcho, né? Não, vamos ganhar, amanhã vamos ganhar. Que? Tá bom, beleza. Chegou no outro dia, cara. Final do jogo, ele toma aquela finta lá de letra, caiu lá de sentado e o cara cruzou a bola. Cara, eu nunca mais vi ele no restaurante lá. E eu falei: se esse filho da mãe vir aqui, eu vou falar graça pra ele. Puta, nunca mais foi lá, cara. Acho que ele foi com vergonha, né? Porque não foi só eu, outros caras falaram com ele também. Passou vergonha. Quer dizer, fez vergonha pra gente, né? Vinícius das IA. Palmeiras tá perdendo, vamos. Então, gente, quem puder falar o placar aí dos jogos, que como eu tô fazendo live com vocês, eu não consigo ver. Mas do Palmeiras estava 2-0 pro Novo Horizontino. Quem puder falar placar do jogo do Novo Horizontino com o Palmeiras, outros placar, escreve aí para nós que a gente já vai começando, beleza? Eu não consigo, porque inclusive às vezes eu tô com o meu notebook do lado, dessa vez eu tô só com o celular.
User falando, tem que perder, Palmeiras. Tava 2-0, hein? Não sei quanto é que tá. Vinícius da IA, 3-0 Novo Horizontino contra o Palmeiras. Opa, o menino já falou que tá 4-0. É verdade isso? Ou vocês estão me zoando? Porque tava 2, agora já tô vendo 4-0 ali, o pessoal falando, não sei. Chupa Palmeiras, Vinícius falando, cara, aí é assim, moleque. Se for 4-0 mesmo, aí já começa a ficar feio, hein? Tem que perder mesmo. User falando, tem que perder mesmo. Pelo menos hoje tem 3 rodadas sem perder. Caramba, se tiver 4-0 pro Novo Horizontino, aí é sacanagem, hein? Beto Woods comentando, o Beto tava na nossa live agora à tarde, que eu fiz lá no CT, né? Fiz uma live lá na porta do CT. Inclusive o Beto falou que é tio, né, Beto? Do André Pagode. Pô, o André Pagode, cara, é igual eu falei, vou repetir agora, para mim foi uma das grandes baixas naquela final do Mundial, no Mundial, né? Que para mim ele era o único cara que o Santos tinha para marcar o Messi e a gente perdeu o cara. Aí quebrou o Santos. Infelizmente, o BO foi esse aí. Paulo Sérgio, com o Mike não ganha nada. Concordo, tchau Mike. Concordo, cara, plenamente. Mike era para ter 1 milhão esse cara, você tá de brincadeira. André Rocha aleatório. SAF urgente, fora família Teixeira. Esses conselheiros deliberativos têm que sumir do Santos. André Rocha, concordo contigo em tudo, irmão. SAF vai ajudar o Santos, porém, não pode ter a família Teixeira envolvida. Se entrar SAF, família Teixeira envolvida, ferrou. Aí, irmão, aí já era. Aí o que tu falou aí, ó, fora a família Teixeira, é o que eu faço em todos os comentários, inclusive na página do Santos. Eu já coloco lá, hashtag fora família Teixeira, não é Marcelo, é família Teixeira. Porque se sair o Marcelo, tem o Marcelinho aí, vai entrar no lugar dele. Então tem que sair todo mundo. O André, some do Santos, Teixeira e conselheiro deliberativo, não serve para nada. Os caras que podem impeachment o Marcelo Teixeira são funcionários dele, né? Então, já sabe que tá tudo na mesma panela, né? Futebol 3 Edition. Palmeiras tá perdendo de 4-0. Você tá de sacanagem. Palmeirão tomando de 4. Agora eu acredito que já tem 2 comentários aí, porque às vezes os caras entram para tirar onda, colocam aqueles comentáriozinhos tirando onda. Mas 4-0, hein, irmão? 4-0 é complicado. Novo Horizontino a gente ganhou, né? Foi 2-1 para nós. Foi difícil, mas nós ganhou, né? E outra, tomando de 4-0, o Santos perdeu para ele de 1-0. Estão tomando de 4-0, perde saldo, né? Tá perdendo o saldo aí, entendeu? E o saldo é importante, hein? User, jogando em casa é outro nível, né? Vai pegar o Corinthians em casa. Joga mais, né? Então, acho que o Santos tem totais condições aí de ganhar do Corinthians, né? Sabe, não tô falando que é um jogo fácil. Só que o Santos, gente, ele não tá jogando mal. A gente não tá vendo aquele jogo ruim. O que está acontecendo é que os caras não estão fazendo gol, né? Contra o Palmeiras, esse próprio Lautaro, pô, foi uma jogada linda, cara. Eu não lembro quem tocou, um jogador fez corta-luz, o próprio Tassiano deu de letra, a bola foi pro Barreal, o Barreal cruzou e o Lautaro perde o gol sem goleiro. Se o Barreal tivesse cruzado um pouquinho mais fraco, a bola ia pro Tassiano. E esse Tassiano de cabeça, o cara é terrível, hein? Dentro da área de cabeça, tanto para fazer gol quanto para tirar. Ele tira a bola pra caramba de cabeça, cara. Eu acho que se a bola vem para ele, ele fazia, mas foi pro Lautaro e o Lautaro perdeu. Tava 0-0 o jogo. Se ele faz, era 1-0 para nós. O André Rocha falando fora, some família Teixeira. Concordo, irmão. Tô contigo. E eu sou sócio do Santos, eu tenho direito a voto. Eleição, meu votinho aí a gente vai estudar bem. Edu, Palmeiras levando de 4. Eu nasci para ver isso. Show. Rapaziada, vamos compartilhar a live aí, pô. Vamos compartilhar a live. Dá uma ajuda pro Edinho aí. Santos 1907. É um rapaz Santos 1907, tá sempre comentando aí. Obrigado, irmão. Obrigadão por estar junto com a gente aí. Se não fosse o Brasão, não ia sofrer mais que nós sofre. Se não fosse o Brasão, a gente ia sofrer mais do que a gente já sofre. Sim, o Brasão fecha o gol, hein?
Inclusive ele tá com a lesão no adutor, aí tomara que ele jogue, né? Contra o Corinthians, tomara que jogue. André Rocha. Santos não consegue segurar jogadores que se destacam vindo da base, fora Teixeira. Sim, não consegue, né, cara? E outros, o valor é sempre baixo, né? Agora, por que vende jogador tão barato, né? Que será que quem tá vendendo jogador tão barato ganha com isso, né, cara? A gente não sabe, né? Aí, o dinheiro é para pagar a conta. Que conta, cara? Faz a conta aí de quanto que o Santos já vendeu, quanto que o Marcelo Teixeira já vendeu de jogador. Faz a conta, entendeu? Marcelo Teixeira, só aí, ó, Luca Meirelles, só aí, ó, falando por baixo, que eu não vou lembrar, né, dos jogadores. Luca Meirelles, 70 e Souza, 90, já dá 160. São os dois, tá? Fora um negocinho aqui, um negocinho ali, né? Entendeu? Isso aí. André Rocha, parece o Gilberto. Osmar, Santos está em que posição? Cara, tava em quarto ou quinto, uma coisa assim, né? Com empate. Acho que era quarto ou quinto, se eu não me engano. Mas Palmeiras tomando esses 4 aí já complica, hein? Bahia Brasil, falando do Miguelito. Miguelito tem que ter chance. O André falando, Michael. Michael, tomara que venha, né? Mas pro Michael vir, o Flamengo tem que pagar ele, né? O Flamengo tá devendo para ele, tá? E não pagou. Aí fica falando dos outros clubes. Flamengo, paga o Michel, tá devendo a luva do cara. Paga o Michel, Flamengo. Para de colocar os moleques em container aí. José, Santos jogou bem contra o Santos jogou bem contra o Novo Horizontino? Pô, não vou falar que jogou bem não, cara. Mas tipo assim, ali foi o primeiro jogo, beleza. Contra o Palmeiras eu acho que jogou bem. E contra, lógico, o time Série C, que é o Guarani, também jogou bem. O Brasão fez a parte dele, né? Os milagres que ele sempre faz. E o Lautaro perdeu um gol feito, Tassiano fez um gol que o Lautaro tirou, Barreal perdeu 2 gols de cara goleiro, tu entendeu? Então, teve esses gols perdidos aí. José falando, Palmeiras tomando de 4-0. Oi, cabe mais, hein? Osmar, Santos e a tabela, que eu não consigo olhar agora, mas não tava na fase de classificação. Bahia, Osmar, Miguelito junto com Robinho. Show. User, Edinho, mas fala aí, colocando os meninos da base, jogam melhores? Fala aí, sim, sim. Eu acho que o Miguelito tem que ter mais chance, o Robinho tem que ter mais chance, Matheus Xavier, aquele Gustavo Henrique, entendeu? Eu acho que a molecada tem que ter mais chance. O Nadson não, porque ele é muito novo e baixinho. Mas eu acho que mais um aninho aí ele já consegue. O André Rocha, e nada de entrar o Bilal. Pai já tá terminando a live, beleza? Minutinho só. Minha filha pedindo para me terminar a live aqui, que tem que fazer a janta dela. Deixa eu ler os comentários aqui e daqui a pouco a gente termina, tá, gente? Pedir aí quem não estiver seguindo, seguir. Dá uma ajuda aí para nós. Ajudar a crescer esse canal aí, que isso aí é bom pra gente estar sempre desenrolando. E outra, hein? Fé no Pai, obrigado pelo presente, irmão. Obrigadão, sempre junto. Lembrando, estou fazendo live diária e no jogo aí contra o Corinthians eu vou fazer ao vivo, ao vivo, pois nananana, e de novo passou batido. O moleque é liso. Então, vou fazer live antes do jogo, do lado de fora da vila. Vou fazer live dentro, né, do estádio. Graças a Deus, é tudo certo, a gente vai estar lá, já comprei o ingresso. E vou fazer live depois. Tomara que a live depois seja emocionante, seja legal, né? O astral alto. Mas vou fazer essas 3 lives aí. Então, quem acompanhar o canal vai ver que a gente vai estar fazendo lives na hora do jogo lá dentro, né? Mostrando alguns lances. Inclusive, no jogo contra o Novo Horizontino, eu consegui pegar os 2 gols, hein? Ao vivo eu estava fazendo, saiu os gols do Tassiano e do Gabigol. Beleza? Paulo Sérgio, com o Mike não ganha nada, Safio, gente. Cara, eu acho que eu voltei muitos comentários. Mas vou tentar ler aqui que eu vou ter que encerrar, tá, pessoal?
Tá, deixa eu ver onde eu parei. Ah, o André falando nada de entrar o Bilal. Os caras tirar a onda. Esse cara aí, velho, foi, ó. Ó o dinheiro que o Santos tá jogando fora, velho. O Santos vai perder a faixa de uns 10 milhões com esse maluco, se não for mais, né? Com salário, se ninguém conseguir rescindir o contrato desse cara por algum motivo aí. Tá de brincadeira. André Rocha. Eu queria ver o Luxemburgo de volta no Santos. Eu gostava do Luxemburgo, não sei como tá agora. Mas no tempo que ele tava no Santos, eu gostava dele. O Luxemburgo era osso. André Rocha, como se fosse Durval e Dracena. Também o Durval era o homem sorriso, né? Gi, uma viagem. Gi, uma viagem com você seria legal. Ela colocou um negocinho ali, não estou conseguindo. Não dá para identificar. Obrigado pelo comentário. Celinho falando 4-0 pro Novo Horizontino, em cima do Palmeirão. 4-0, 4-0 é verdade, o pessoal falando. Eduardo fala, chupa Palmeiras. Novo Horizontino 4-0. Jovem craque, que é o J Jovem, o menino é lá do Amazonas, sempre tá com a gente aí comentando. Obrigado, irmão, mais uma vez. Mudou de nome, né? Fez outra conta, mas tamo junto. Obrigadão. Jovem craque, você é o cara. Azevedo Cesário, amanhã é dia de passar raiva. Calma, calma. Não, pô, hoje é terça, o jogo do Peixão é quinta. Não é quarta, não. Vamos passar raiva quinta-feira. Mael, Palmeiras tá tomando uma sua. Show. Felipe Cesário, ele tem que usar os moleques da base. Concordo, pô. Tem que usar os moleques da base. Capivara, boa noite, Edinho. O Santos não tem dinheiro para nada. E outra, vamos viver a realidade. Pô, como não tem dinheiro para nada? Se entrou dinheiro do patrocínio, entra dinheiro de patrocínio, entra dinheiro de televisão, entra dinheiro de. A gente sabe que é pouco, mas próximo a 1 milhão por jogo aqui. Entrou 70 e tantos milhões do Luca Meirelles, vai entrar aí a faixa de uns 80 milhões ou 90 do Souza, não sei, um pedacinho um pouquinho do Jair, um pouquinho do Soteldo, quem mais? Um pouquinho daquele outro volante que está no Fluminense, aquele outro volante que o Santos vendeu para o Fluminense, esqueci agora, cara, que até jogou puta, eu tô com o nome do cara na cabeça e não consigo falar. Sei que só do Fluminense ali é uma faixa de uns 13 milhões o Santos vai receber, do volante e do Soteldo. Aí então, uns 3 milhões do Fluminense, aí veio um pouco do Botafogo, aí veio um pouco do Luca Meirelles, aí veio do Souza. Para onde está indo esse dinheiro, gente? Eu não sei. O Santos estava com patrocínio até na parte de dentro do short, né? Vocês sabem, estava tudo colorido. Era a van, canção, era a Bet que saiu, que o Santos quebrou o contrato e vai vir um maior. Então o dinheiro está entrando, só a gente não sabe para onde vai, né? Jovem craque, o Santos tem um elenco bom, porém só precisa ajeitar o time. Esse é o problema, né? Ajeitar o time. Capivara, Edinho, eu sou o Santista, mas vai perder quinta. Não vai, não vai. Não vai. Não vai, porque, igual eu tô te falando, cara, a gente tem que ter alguém para fazer os gols. E eu acho que o Gabriel vai voltar. Pô, eu acho que o Gabriel vai voltar e ele vai ser esse cara. Pessoal falando tudo do 4-0 aqui. Capivaradinho, foi eu que levei o caixão do Corinthians na Vila em 2002. Tenho fotos daquele ano. Ah! Show, moleque. Show. 2002, hein? Caramba, no 2002 eu não fui na final, né? Foi no Morumbi. Eu não fui, meu primo foi. Top. Puta, eu não consegui ir. Mas eu fui em 2003 contra o Boca, né? A final. Infelizmente, não deu para nós, né? Fábio Costa saiu no meio do campo lá, o cara tocou aquela bola por fora, né? Contra o Corinthians eu não fui, não tive essa alegria. Mas foi contra o Boca Júnior. Passei raiva, né? Passei raiva não é questão de passar raiva. Ficamos tristes, né? Ficamos tristes. Mas legal, moleque, legal. Essa de 2002 foi top. Fábio, Gabigol vai pegar Hugo Souza para descontar o pênalti
Quinta. Ah, entendi. Verdade, verdade, gente. O Gabigol contra o Corinthians jogando pelo Cruzeiro fez caquinha, né? Agora ele vai meter 2 no Hugo aí para descontar. Show. Tomara, irmão. Não tá nem lembrado disso. Tomara que dê certo. Celinho. Superstição. Quinto Santos tem que jogar de branco. Acho que joga bem de camisa branca. Pô, todo de branco. E detalhe, hein, gente? Como tá sem patrocínio, a camisa toda branca, fica top, hein? Elis Ramos tá em oitavo, no caso falando do Santos. Em oitavo classifica, eu acho que é o último, né? Mas vamos ganhar quinta-feira, vamos subir nessa tabela aí. Capivara, Edinho, são tudo uma porcaria, o mesmo time do ano passado e vai correr o risco de cair. Se depender de Marcelo Teixeira, nós cai. Felipe Cesário, qual seria seu time ideal para amanhã? Cara, é que a gente não sabe nem quem vai jogar, né? Mas eu acho que o Santos, o esquema tático seria bom 4-4-2. Eu colocaria ali na frente o Barreal e o Barreal e o Gabriel, né? O Roleiser para servir eles. Aí Zé Rafael, Arão e Schmidt, 4. Zé Rafael, Arão, Schmidt, 4, 5, 6. E é isso mesmo. Eu acho que eu colocaria os zagueiros, a gente não tem o que mexer tanto, porque, infelizmente, vai jogar Zé Rafael e o Adonis Fria, né? Zé Ivaldo e Adonis Fria. Esquerdo vai jogar o Lira. Na direita eu colocava o Gabriel Menino, que falou que jogava de lateral direito, eu colocaria ele. Se o Igor Vinícius estiver bom, Igor Vinícius. Se ele não tiver, colocaria o moleque. Então aí, os dois laterais, os dois zagueiros. Aí no meio eu colocaria ali Schmidt, Arão, Zé Rafael. Na frente, Roleiser, Barreal e Gabigol. Gabriel Barbosa. Gabigol não, Gabriel Barbosa. Eu acho que eu faria isso. Agora, se quiser colocar 3 atacantes, Gabriel, Barreal e o Robinho. Gente, eu vou ter que encerrar a live, tá? Porque eu não tô conseguindo mais, cara. Dor de cabeça da porra. Mas vamos lá, vamos ler os últimos comentários aí. Alexandre, Tassiano e Zé Ivaldo são os piores do Santos. Tassiano tá se esforçando, cara. É igual eu falei, Tassiano é um bom reserva. Um bom reserva. ICL, fora Marcelo Teixeira, um incompetente. Assina embaixo. Quiser eu assino aí, irmão. Capivara, qual o seu Instagram, irmão? O meu Instagram tem o Craques da Resenha, tá? Meu nome é Edinho Bezerra, eu tenho 2 Instagram, né? Como Edinho Bezerra e como Craques da Resenha, beleza? Mas seguindo qualquer um dos 2, tamo junto aí. Inclusive, quando eu faço live aqui, eu baixo o vídeo e eu jogo depois aqui os vídeos e eu jogo no Instagram também e no YouTube, beleza? Então usa as 3 plataformas, TikTok, YouTube e Instagram. Craques da Resenha ou Edinho Bezerra, vocês me acham, beleza? E sério, vou lá no Instagram. Obrigado, irmão. Obrigado, segue lá. Obrigadão, viu? Obrigado pela moral. Clarice Paiva. E a zaga? Será que tem que contratar um zagueiro? Então, mas o nosso presidente contratou Adonis Frias e Alex Duarte, né? Comprou os 2, se eu não me engano, comprou. Então, eu acho que não precisa, né? Porque o cara comprou 2 zagueiros bons agora, inclusive falaram que era zagueiro de seleção. Acho que não precisa, né? A nossa zaga tá ótima. Era para devolver Zé Ivaldo, ele não devolveu. Era para devolver Basso, ele não devolveu. Tu entendeu? Então, eu acho que tá ótima, né? Celinho, falou, mano, até mais. Obrigado, Celinho. Obrigado por sempre estar comentando, sempre estar com a gente. Obrigado, cara. Capivara, não deixaria eu entrar na Vila se eu... Não deixaram eu entrar na Vila. Se eu entro, ia parar tudo. A Vila parou com esse caixão. Passou em todas as TV. Ah, mas eles não deixam entrar, irmão. Sabe o que acontece? As pessoas vão para a Vila. Sabe aquelas caixinhas de fone? Se você tiver com aquela caixinha de fone, os caras não deixam entrar. Teve um jogo que eu fui, aí eu vou com o meu microfone, né? E o microfone tem um adaptadorzinho aqui pro celular. Os caras já, pô, o que isso é carregador? Não queria deixar eu entrar. Falei, não, isso aqui é do microfone, para mim poder fazer o vídeo lá dentro
e falar, mas eu não entro com o microfone, né? Eu tenho aquele microfone, não entra, microfone de mão. Tem que entrar só com esse aqui e com o adaptador ali. Os caras não vão deixar entrar com nada grande, cara. É mal frescura. Em São Paulo é mal frescura. No Brasil tem torcidas organizadas aí dividido. Aqui em São Paulo não pode. Clássico é só o mandante. Pô, tá de sacanagem. Devia ter mudado isso aí. Mas Capivara, tu é o cara, hein? Tamo junto. Do Geilson Silva, é verdade que o Santos está prestes a vender a SAF? Não, virar SAF? Não pode, irmão. O Santos no estatuto ainda não pode, não mudou o estatuto. Então, essa historinha de SAF pode acontecer mais para frente, mas isso aí é tudo cortina de fumaça, porque o seu Marcelo Teixeira, sempre que tem algum BO, é SAF, Vila Belmiro, é Novo Arena, é não sei o quê. Então, nem adianta vir com historinha de SAF. O estatuto tem que mudar primeiro, beleza? Então, isso aí é cortininha de fumaça, ok? Capivara, Edinho, pega aí meu número que eu vou mandar para você. Beleza, manda no particular lá, ou manda no Instagram, fechou? A gente troca ideia. E lembrando, gente, quem não for de Santos, precisar vir na Vila, precisar de ajuda aí, pode dar um toque, a gente ajuda aí como se locomover, onde comprar ingresso melhor, beleza? Sérgio, ex-presidente, mão de vaca, tem dinheiro e não investe, pilantra, eu sei o que ele faz com o dinheiro do Santos, porque ele só vende, o Santos nunca tem dinheiro. O Sérgio falou aqui, o Nonato, desculpa, gente. Nonato, dinheiro que entrou no Santos, assim, só de cabeça. Nonato, Soteldo, Luca Meireles e Souza. Só aí, nessa brincadeirinha, 90, 70, já dá quase, a faixa de 170 a 180 milhões. É dinheiro, hein? Fora o que entra com patrocínio. Fechou? Então vou ler os comentários e tô parando, tá aí? Tô nem com garganta mais. Capivara, a família não deixa ele investir no Santos, que nem a primeira vez que ele investiu. Irmão, não cai nessa. Não cai nessa. Ele não investiu nada no Santos, ele vendeu todo mundo. Tu entendeu? Eu emprestei dinheiro pro Santos. Pô, tu vendeu todo mundo? Cadê o dinheiro das vendas? Entendeu? Então, cara, se eu for falar o que eu penso aqui, uma hora eu me lasco, né? Então, eu não posso falar o que eu penso. Agora, vê aí o tanto de jogador que... em 2002, Marcelo Teixeira vendeu o time inteiro. O time inteiro, cara. Entendeu? Ele vendeu todo mundo, né? De 2002, 2003, 2004, ele vendeu todo mundo, cara. Só que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Pô, tu tá vendendo todo mundo. Então, dinheiro de TV, dinheiro de campeonato, dinheiro do público, venda de jogador, patrocínio. Porra! É fácil, né, mano? Só é dinheiro entrando e não tem dinheiro. Porra, aí complica. Alexandre, Santos não traz ninguém, só conversa. Concordo. Capivara, Edinho, vocês não podem tirar ele, não. Do Marcelo Teixeira, ninguém pode tirar, cara. Os caras que podem tirar ele são funcionários dele. Entendeu? São funcionários dele. Alexandre, irmão, boa noite. Michel, vem ou não? Sobre o Michel, vou encerrar, mas vou falar sobre o Michel. O Michel, ele, pelo que eu vi, ele já se acertou com o Santos, né? Parece que já está tudo certo entre os dois. Porém, o Flamengo, que se diz o bilionário do Brasil, está devendo as luvas para ele, tá? Então ele falou que primeiro ele tem que receber as luvas dele. Então, Flamengo, pega os bilhões que você fala que tem e paga a dívida, beleza? Que o cara veio aí, já está um ano no time de vocês, ou mais, e vocês não pagaram a luva do cara, beleza? Então paga as luvas do cara. Quando pagar as luvas do cara, o Santos consegue se acertar com ele. Beleza? E sério, o Marcelo Teixeira é conselheiro vitalício. Esse cara não vai sair do Santos nunca, é fácil. Celinho, qual o seu Instagram, Edinho? Meu Instagram é Edinho Bezerra, com S, beleza? Edinho Bezerra, Edinho, normal, Bezerra com S. E também tem o Craques da Resenha. Fechou? Lucas Sartori. Lembra do chute do Lautaro? Recebi uma chamada e me falaram que a bola está chegando na Lua. Tá chegando mesmo, aqueles buracos lá, ele vai fazer mais uns 3.
Rapaziada, obrigado por estar seguindo, por comentar, quem mandou presente. Também tem as outras plataformas, Instagram e YouTube, a gente está lá também, Craques da Resenha, Edinho Bezerra com S. Quem puder seguir, eu agradeço. Todos os vídeos eu baixo aqui, depois jogo nas outras plataformas também. Beleza? Obrigadão, mais uma vez. Boa noite a todos. Amanhã tem mais live e quinta-feira a noite vai ser só de live. Antes, durante e depois do jogo. Fechou? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e obrigado mais uma vez. Sigam aí Edinho Bezerra, Craques da Resenha. Valeu!